Já está aparecendo? Estamos começando, as pessoas estão entrando, eu vou aguardar um pouquinho, nós já iremos chamar a Soraya. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Estamos criando já um hábito que terça-feira é dia de live da SBRPG. Então, continuando, na semana passada eu estava aqui com o Alberto, aqui em casa. Hoje a nossa convidada será a professora Soraya Guerra. Na semana passada nós prometemos que iríamos sortear 2 bolsas, não é, para 2 atendimentos com os alunos da universidade que também estão presentes nesta live e irão ganhar o certificado de 1 hora de horas complementares. Então, não esqueçam de mandar o e-mail que nós, ao final, enviaremos os certificados. Então, eu preciso passar para vocês aqui o nome de todos os alunos que se inscreveram, não é, para concorrer a um atendimento comigo e um atendimento com o professor Alberto. Então, eu vou dar uma misturadazinha aqui e vou puxar o primeiro nome e a sua universidade correspondente. Então, o primeiro é a Bruna de Souza Jesus. O e-mail é souzabruna429@gmail.com. Ela é da Unisa. Então, aqui está a sorteada. Esse fará o primeiro atendimento comigo. Então, as pessoas, por favor, não esqueçam de, no final, entrar em contato com a Sociedade Brasileira de RPG para que a gente possa marcar. Então, a primeira que ganhou foi a Bruna. Vou fazer o segundo sorteio aqui do atendimento. Dá uma mexida. E a próxima pessoa que irá fazer o atendimento com o professor Alberto Silveira será a futura doutora Letícia.maia@gmail.com, também da Unisa, né? A Letícia Gonçalves Maia é a outra sorteada que irá fazer a sessão com o professor Alberto Silveira. Então, não esqueçam de mandar o e-mail para ganhar o certificado e também de marcar a Letícia e a Bruna, as duas, marcarem a sessão e o nosso bate-papo sobre RPG. Então, parabéns a vocês duas, obrigado pela presença e nos encontraremos pessoalmente. Eu gostaria de, antes de chamar a Soraya, agradecer imensamente a presença de vocês, mais uma vez agradecer sempre a presença do professor Felipe Suchá, né, sempre nas nossas cabeças, e gostaria de lembrar que estamos ainda vivendo uma situação muito complicada, porém já vejo, em contatos com vários colegas, várias pessoas já reabrindo o seu consultório, tomando os devidos cuidados, o uso de máscara, as mãos sempre limpas, com álcool gel e mesmo com sabão, com água, não é? E deixar sempre essa situação da limpeza entre um paciente e outro, limpar toda a maca. Então, são situações que irão ter que nos acompanhar de agora para frente. Em especial, as mãos sempre limpas e o uso das máscaras. Porque, ao retornar os pacientes, eles também irão retornar com muita dificuldade. Não é? Eles estarão com muitas dores, muita ansiedade, muita necessidade de contato, e nós teremos que regular muito essa situação terapeuticamente. Então, é um prazer imenso recebê-los todos de volta. Nós já estamos recuperando os atendimentos, mas não esqueçam de cuidar da limpeza, não esqueçam de cuidar da proteção individual, em especial do uso das máscaras. O tema que nós escolhemos, podia já chamar a professora Soraya, o tema que nós escolhemos para hoje foi lombalgia, porque é um assunto especial para todos nós, é o nosso cotidiano clínico e nesse momento, então, onde nós estamos com o Covid-19 em grande escala, estamos todos nós em casa,
o home office é o serviço que mais tem proliferado. E as pessoas foram todas pegas de calças curtas para fazer o home office, porque as pessoas não estavam preparadas e, de repente, não é, foi obrigado a estar em frente a um computador e passar horas com esse computador, tendo que trabalhar, né, sentado na cama, e nada mais prejudicial, não é, para a coluna lombar do que posições inadequadas. Eu acho que nós poderíamos chamar já a Soraya aqui, né, do que posições inadequadas. Então, voltando aqui, enquanto a equipe aqui tenta ajustar a entrada da professora Soraya, eu lembro muito que a coluna lombar, ela necessita suportar cargas muito pesadas, em especial diante do corpo, do peso do corpo, né, na parte subjacente. Então, é uma verdadeira condição dúbia, não é? Porque ela precisa ser muito estável e ela precisa ter movimento. Então, essa situação nós iremos retratar muito aqui com a professora Soraya. Ela já está entrando aqui. Eu pediria aqui a ajuda das pessoas. Professora Soraya, já já ela estará aqui com a gente. Soraya. Ah, finalmente! Já estava aqui preocupado. Não é? Não fique, não Finalmente! fique. Que bom, Soraya, que bom você aqui presente com a gente. É, Então, eu queria então, aproveitar, né, que a Soraya já está aqui conosco, né, e lembrar, né, do seu currículo, que é imenso. Eu vou bota o fazer livro aqui aqui um breve atrás. resumo do currículo dela. A professora Soraya Guerra, ela é fisioterapeuta, RPGista, já há 30 anos. O professor Felipe Suchá tem a sorte de tê-la na equipe de professores já há 24 anos. A Soraya é especialista em DTM e dor orofacial. Ela também é responsável por uma das semanas da formação do curso básico e do curso master na Itália, na Universidade Tor Vergata, em Roma. E a Soraya também é a grande responsável pelo curso avançado de disfunção palpatória diferencial aplicada a RPG. Também, graças a Soraya, ela também faz a terceira e quarta semana do curso básico de RPG em vários estados aqui do nosso Brasil. Então, eu estava aqui antes de você entrar, falando justamente dessa situação atual que estamos vivendo, não é, com o retorno aos consultórios e o home office, como ele entrou na nossa vida, que ainda não sabemos que de maneira definitiva ou não, mas no momento ele tem feito parte imensamente do nosso cotidiano. Né? E eu gostaria muito de ouvir um pouco a sua opinião sobre isso que estamos passando e esse gerador de patologias, esse gerador de lombalgia, em especial, que é o home office. Sim, sim. Boa noite a todos. Estou muito feliz de participar dessa live. O que eu tenho observado, né? De início, todos estavam quietinhos em casa. Isso pegou todos nós de surpresa, ficamos, cada um no seu consultório, as pessoas que estavam em atendimento, aqueles de lombalgia ou cervicalgia, todos foram obrigados, de repente, a ficar em casa. Então, o que aconteceu?
primeiro, levar o seu trabalho para casa. Começaram a se posicionar de forma errada. Segundo, você deixar de fazer toda a sua atividade fora de casa. Então, Sim, você sim. fica mais parado, você senta também errado para função do trabalho, né, de home office, ou você está mais à frente de uma televisão, porque hoje você não tem muita coisa, né? Hoje a nossa distração é muito uma live, uma série, é a televisão em si, né? E as Sim, pessoas sim. acabam se posicionando muito errado. Então, quem já tinha dor, essa dor aumentou. Eu venho observando isso, Dac. Sim. Ultimamente, eu tenho recebido mais ligações, algumas já querendo retornar, com certo medo, mas já querendo retornar. Então, eu acho que nós precisamos passar muita segurança do nosso atendimento, usar as devidas proteções. Eu uso 4 proteções no rosto. Eu prefiro Sim. dar segurança ao meu paciente e ele se sentir Perfeito. seguro também de vir. E, bom, eu estou tentando aliviar um pouco a dor dessas pessoas. Alguns estão vindo somente para um atendimento, Soraya, eu quero um socorro. E aí vem ao atendimento. E aí o que eu observo? A coluna lombar, ela é um fator principal, exatamente pela condição que a gente está vivendo, né? Sim, Então, sim. ela é o eixo do nosso corpo. Sendo o eixo do nosso corpo, ela possui... Opa, eu vou virar aqui um pouquinho, meu filho, você vai ter que me ajudar aqui. Ela possui situações assim de... Só um minutinho, é porque eu estou apoiando aqui e caiu o apoio maior aqui. Isso, perfeito. Você vai me ajudar aqui, ok? Então, o que acontece? Quando nós temos aqui na região lombar, nós temos parte à frente, que sustenta com músculos, com ligamentos, cápsulas articulares, nós temos músculos posteriores, todo esse envolvimento, nervos que saem dessa região, todo esse envolvimento é o que sustenta a nossa coluna. E essa coluna ela tem uma função estática e uma função dinâmica para realizar um movimento. Sim, sim, E, sim. né? Então, o que acontece? Essa função estática ela é dada muito pelo apoio do peso corporal, né? Na parte anterior do corpo da vértebra. E a parte de movimento, que é a parte dinâmica nossa, é dado mais pela parte posterior da coluna. Essa parte posterior vai direcionar muito o nosso movimento. E se essa região que direciona o movimento, ela começa a ficar desequilibrada e suportar peso, porque, na verdade, esse suporte de peso deveria ser mais anterior. Quando ela Correto. começa a ficar mais desequilibrada, essa força, até mesmo pelo mau posicionamento que nós ficamos no dia a dia, começam a aparecer as patologias. Né? Uma artrose, de acordo com o tempo, as disfunções articulares. Então, o profissional que vai atender esse paciente, ele tem que ter um conhecimento de qual superfície está envolvida nessa patologia da coluna vertebral. Sim, Porque muitas Soraya, vezes... Fale. essas duas situações, a parte anterior e a parte posterior da vértebra, elas são Sim. interdependentes? Então, a parte anterior, ela é ligada à parte posterior, é uma peça óssea, né? Então, nós Sim, temos aqui, nós temos o corpo, nós temos aqui o pedículo. Esse pedículo, a parte anterior que é do corpo, ela suporta o nosso peso, está muito mais ligado à parte estática, à parte de sustentação do corpo. A partir do momento que eu me posiciono, que eu me dirijo para a parte posterior, nós encontramos o pedículo, ele é o limite, tanto superior quanto inferior, do forame de conjugação.
por onde saem as raízes nervosas, né? Sim, Daí sim, você sim. tem os processos transversos, que aqui na região lombar, esses processos transversos são mais finos, porque tem menos músculos inseridos. Conforme você vai chegando à parte posterior, você verifica que a parte posterior da coluna lombar, ela é mais quadrangular, porque ali inserem músculos potentes para realizarmos o movimento, Sim, sim, sim. certo? Quanto à Então, aqui são patologia, me diga, então a parte anterior ela sofre mais uma compressão, ela enquanto só, a parte ela é. posterior mais um cisalhamento pela Não, na movimentação? verdade, a parte não, a parte anterior, ela suporta peso. Entre o corpo vertebral, nós temos os discos. Então, o que acontece? O disco ele serve de um amortecedor. Se ele está em Perfeito, patologia, sim, isso leva a um cisalhamento. A parte já posterior, isso é a parte anterior. Já a parte posterior, ela vai direcionar o movimento. Então, o que acontece? Se isso for mal distribuído, vai haver uma impactação. Ou essa perfeito. impactação, se se mantiver constante, o que acontece? Você tem o processo de artrose com o tempo, você tem compressões, até a nível radicular, se você tem uma perda do disco intervertebral. Então, tudo isso, com o tempo, leva a alterações. Respondi? Perfeito. Muito bem, como sempre. Né? Agora me conta só, os ligamentos também têm um papel importante de frear os movimentos aí. Não é? Como que Tem, você tem. nos explica isso? Tá, eu estou mostrando aqui, tá difícil. Se vocês acharem que tá Não, tá difícil, é porque eu ótimo. estou muito pertinho, tá bem? Tá Então muito tá bom, ótimo. tá muito bom. Então, o que que nós temos na região lombar? Nós temos o ligamento aqui anterior, longitudinal anterior. Esse ligamento ele tem um papel importante para frear o deslocamento anterior do disco vertebral. Ele também é um fator limitante no movimento de extensão da coluna vertebral. Perfeito. Saindo na direção posterior, atrás do corpo vertebral, bem aqui na parte posterior do corpo, a gente tem o ligamento longitudinal posterior. Esse ligamento ele já freia o movimento posterior do disco intervertebral. Esse ligamento ele é ricamente inervado pelo nervo de Luschka. Nós temos outros ligamentos também importantes, aliás, todos são importantes, mas nós temos aqui, na região da quinta lombar e da quarta lombar, nós temos o ligamento ilho-lombar. Esse ligamento, ele fixa a quarta e a quinta lombar. Então, no movimento de flexão, a gente observa que ele segura um pouco essa vértebra, porque ela tem que estar estável em relação à bacia, principalmente, né? A bacia, toda a articulação do sacro com a bacia. Então, esse ligamento, ele é um ligamento muito importante. Nós temos outros fatores também, né? Nós temos fatores que são importantes observarmos. O ligamento entre as transversas, que são os intertransversais. Aqui na região da lombar, nós temos o medial e o lateral, porque essa região ela tem que suportar muito peso, né? Nós temos internamente também o ligamento amarelo, que é um protetor da medula, e Sim. posteriormente, entre as espinhosas, nós temos os ligamentos interespinais e o mais superficial, os supraespinais. Esses são os ligamentos. Perfeito. É muito interessante isso, você citar dos ligamentos, porque a potência desses ligamentos muitas vezes impede que o disco escape em hérnia Sim, discal, sim, não sim. é? E num componente, quando você tem uma disfunção de disco, esse ligamento longitudinal posterior que segura a parte posterior do disco, ele, como ele é inervado, ele vai ser um fator, né? Um fator importante para determinar a sintomatologia desse paciente. Então, Perfeito. o que é importante a gente começar a pensar? Que a palpação dessa área, para a gente identificar as estruturas, ela é muito importante. Porque não só
ligamentos, né? Nós temos, a gente já falou de parte óssea. Então, por exemplo, eu posso ter uma disfunção vertebral, onde essa vértebra se posiciona de uma maneira incorreta em relação ao eixo. Sim. Nós temos problemas ligamentares, que eu posso ter um ligamento estirado excessivamente, isso também leva a uma disfunção. Nós temos o problema discal, que a gente acabou de falar, né? O problema de um disco, ele pode levar, ele não é inervado, mas ele toca o ligamento posterior, que é altamente inervado. Então, a sintomatologia ela vai aparecer. Então, a função dos ligamentos ela é muito importante. E também um fator de limitação de movimento, de final de movimento, né? O que limita primeiro o movimento? São as retrações musculares. E o ligamento, ele é o último fator. É aquele onde, no final de uma flexão, por exemplo, o paciente quando fica muito tempo sentado, numa posição ruim de flexão dessa curva lombar, uma hora Sim. ele começa a sentir esse ligamento, assim, o ligamento não, sentir a região lombar, assim, numa queimação, isso pode ter um envolvimento com o ligamento muito estirado, entende? Então, ele tem um fator muito importante. E me conte um pouco sobre a parte muscular, sobre o sistema muscular então, da região lombar. Tá, eu vou falar um pouquinho do que envolve toda essa região lombar. Vou começar pela parte posterior. Então, a parte posterior, vocês estão vendo bem? Vou ficar aqui de ladinho. A parte posterior, a mais profunda, nós temos 3 camadas nessa região. A mais profunda são os transversos espinais. São músculos bem intrínsecos da coluna. É quando a gente tem uma disfunção articular, um bloqueio de uma vértebra, esses músculos eles estão espasmados. Então, são os mais intrínsecos da coluna vertebral. Nós temos também os músculos intertransversais e interespinais. Daí eu me desloco para a parte média. A parte média, a gente tem os eretores da coluna. Da forma lateral para medial, eu vou encontrar o ilho costal, o longuíssimo e o espinal. Esses são os músculos mais mediais, que por uma aponeurose fibrosa, ele também se fixa, essa aponeurose, com o músculo mais superficial, que é o latíssimo do dorso. Essa aponeurose, ela também é chamada de massa comum, tá? Isso, então, é na região posterior. Agora a gente vai se deslocar na região lateral. Quem a gente vê que encontra aqui na região lateral? Nós temos 2 músculos, assim, bastante importantes, que são ligados à pelve. Então, qualquer disfunção de pelve, de membro inferior, nós temos que pensar muito no músculo quadrado lombar e no músculo ilho-psoas. E, além do ilho-psoas, que aí eu vou me deslocar um pouco mais anteriormente, ele tem fáscias que aderem também ao pilar diafragmático. Então, o paciente que muitas vezes ele apresenta uma disfunção nessa região, a parte respiratória vai estar comprometida. Então, o trabalho respiratório ele é muito importante para conseguirmos uma melhora desse paciente, né? Não é chegar e ser local, eu preciso tratar aqui. Não, o paciente ele é um todo. E ele é envolvido por, né, aqui a gente já disse, por músculos, fáscias, nervos. Sem contar que nessa região, onde saem os nervos, nós temos também área vascular, artéria e nervo, que acompanha a parte nervosa. Então, é todo um sistema corporal envolvido. E aí, então, muitas vezes o sintoma está bem distante da área comprometida, entende? Sim. E aí a gente desloca. Então, a gente falou do pilar diafragmático, e aonde acomodam as vísceras, as fáscias aqui na frente, e que é envolvido anteriormente pelos músculos do abdômen, o transverso do abdômen e os oblíquos. Sim. Perfeito. Agora, veja só, muitos movimentos da coluna vertebral causam desequilíbrios. Sim, causam desequilíbrios. Me conte mais ou menos quais são esses movimentos que habitualmente criam os desequilíbrios. Então, esses desequilíbrios, eles estão muito ligados,
Bom, a gente primeiro tem que pensar em movimento normal, né? Sim. Nós temos o movimento da coluna de flexão e extensão, eles são movimentos muito mais livres, né? Quando eu faço o movimento de flexão da coluna, é limitado, como eu já falei do ligamento longitudinal, ele vai segurar o disco para trás, é limitado também pelo ligamento ilho-lombar, por toda essa musculatura em retração. Mas esse movimento de flexão e extensão, ele é bem amplo. A extensão também. Eu vou imbricar, né? Eu vou aproximar as espinhosas. O ligamento anterior aqui, ele vai limitar a anteriorização do disco. Já os movimentos laterais, eles são menores. Por quê? Porque você tem, primeiro, músculos mais curtos que impedem, e ligamentos que impedem essa amplitude total de movimento. Então, o movimento de inclinação vai ficar limitado, principalmente na região inferior, e o ligamento ilho-lombar, ele vai contribuir muito fortemente para estabilizar a quarta e a quinta lombar na bacia. Certo? Perfeito. Perfeito. Agora, E o veja... movimento de rotação, desculpa, eu esqueci de falar do movimento de rotação. Ele também é delimitado. Todos esses movimentos, a gente sabe que a apófise articular, ela vai direcionar o movimento. Mas esse movimento de rotação, ele provoca muitas vezes um estiramento grande do disco intervertebral, do ânulo espiral, e dentro tem um núcleo. Então, quando nós fazemos esse movimento, o núcleo, ele migra. Se eu fizer uma extensão, ele vai migrar para frente. Se eu fizer uma flexão, ele vai migrar para trás. Então, imagina, um desequilíbrio. Eu fico sentada muito tempo na frente de um computador, que é isso que a gente está fazendo. Se eu já tenho uma predisposição a uma patologia, esse disco está migrado posteriormente, ele começa a sensibilizar toda uma região ligamentar e tudo, e aparecem as lombalgias. Mas vejam só, um momento só para complementar isso aqui, porque todos os movimentos que você falou, né, da coluna, o movimento de flexão, que é ir para frente, o movimento de extensão, que é ir para trás, lateralização, para o lado, e rotação, girar, são movimentos fisiológicos. Não é? E como que eles podem, mesmo sendo movimentos fisiológicos, como que eles podem levar ao desequilíbrio? Então, muitas vezes, o mau posicionamento do dia a dia, as diferenças de cargas em relação à postura do meu paciente. Por exemplo, eu já tenho um paciente que tem uma retificação lombar. A gente sabe que a lordose, ela é fisiológica. Eu tenho que ter uma curvatura, né, nessa região lombar. Se meu paciente já tem uma postura de perda de curvatura, ele já faz um deslocamento desequilibrado de massas corporais, certo? Correto. E às vezes, por um fator traumático ou com o tempo, por se posicionar mal, isso pode, ou fisiologicamente, ou por um traumatismo, levar às disfunções. E nós temos algumas disfunções, né? Principalmente não. Algumas dessas disfunções, a gente pode dizer que é uma disfunção vertebral, por exemplo. Eu vou levar um mau posicionamento. Ou seja, esse paciente que já tem uma predisposição, já está retificado, ele vai pegar uma compra do carro, no movimento de tirar e girar o tronco, ele já leva a um espasmo periarticular dessa articulação. Como é que é dado isso? Né? É um movimento, a vértebra, ela tem um movimento tridimensional, né? Flexão, extensão, lateralização. Quando existe essa perda, é uma perda desse jogo articular, que pode ser em um dos movimentos ou vários, né? Ou os 3 movimentos. O professor Felipe Suchá, ele define que as lesões articulares, elas não têm um componente tridimensional, e sim quadridimensional. Porque, além de ter esse componente de inclinação, rotação e lateralização, você tem componente de achatamento. Achatamento.
E por um problema periarticular de raízes sensitivas, cápsulo-ligamentares, elas fazem uma retroalimentação na coluna, fazendo com que aquela região ela fique ativada. Essa ativação medular faz com que o músculo se mantenha em espasmo. E esse espasmo muscular, mantendo essa vértebra em mau posicionamento, que nós chamamos de disfunção articular, não vai comprometer só a vértebra, vai comprometer a vértebra, a cápsula ligamentar, a vascularização que inerva também o nervo, vai comprometer o músculo que está espasmado, então fica toda uma zona metamérica comprometida nessa região. Perfeito. Nós sabemos que as cápsulas articulares, elas sofrem muito de fibrose e de edema, não é, quando elas estão em lesão. Mas nos fale um pouco sobre o disco, porque é o principal fator do amortecimento de toda essa carga. Sim. Então, a função maior dele, né, é amortecer. E ele se faz por reposição hídrica, né? Então, vamos supor, se eu tenho uma zona que eu tenho um desequilíbrio de tensão, né, numa região vertebral, o que vai acontecer? Esse disco, ele não tem capacidade de se reidratar. E o bom funcionamento dele é exatamente isso. Ele precisa se reidratar. Só que essa reidratação, ela é feita com cargas leves. Ele suporta cargas leves. Quando existe um espasmo constante muscular, uma cronicidade desse posicionamento vertebral, esse disco ele vai estar comprometido. E aí o que acontece? Ele vai perder altura, ele não vai se reidratar tanto e vai levar às patologias discais, que são as protrusões, as hérnias de discos, certo? Sim. E as artroses? Não é que é uma função muito relacionada à compressão? Então, a artrose, ela é gerada também muito por esse desequilíbrio, né? A gente tem que contar a nossa idade, né? Depois nosso envelhecimento. de uma certa idade, você tem já uma perda metabólica. Isso é normal de todos. Mas, muitas vezes, o aparecimento dessa artrose, ela vem com o quê? Com esse desequilíbrio de tensão, com a sobrecarga, sem contar os sobrepesos, né? As pessoas hoje elas estão comendo mais, elas estão em posição muito mais sentada, são menos ativas. Hoje, a maioria dos trabalhos, eles são trabalhos que as pessoas sentam, né? O professor Suchari diz que nós não somos mais homo erectus, e sim homo sentados, porque vivemos sempre, né, numa posição sentada e não equilibrada sobre os isquios. Quando nós percebemos, estamos com uma posteriorização do ilíaco, uma cifose lombar, e o que acontece? A apófise articular, que é para gerar só o movimento, ela começa a receber cargas que não era para ser. Então, nessa região, começa a haver o quê? Uma lesão subcondral, óssea, uma lesão ligamentar, um problema vascular. Então, toda aquela região, ela vai estar comprometida. E é isso. Sim. Então, nós temos que fazer um trabalho muito preventivo para evitar que tudo isso aconteça, né? A gente não pode tratar somente o paciente não, a patologia, né? Nós também temos que pensar com uma forma preventiva para evitar todos esses tipos de disfunções que a gente está falando aqui, né, Ozaki? Sim, mas veja você já me citou várias disfunções, não é? E eu lhe questiono, para cada alteração mencionada, a dor é sempre igual? Então, isso é muito importante a gente falar. Por quê? Durante a anamnese com o nosso paciente, a anamnese é super importante, porque é aí que você vai começar a colher dados como é a dor do paciente. Muitas vezes ele vai chegar dizendo assim, eu tenho uma dor bem pontual na minha região lombar. Isso faz com que a gente comece
Não a protocolar e dizer, então ele tem isso. Não, mas isso já começa a direcionar a gente para um raciocínio. Por exemplo, se eu tenho um problema de um bloqueio vertebral, uma disfunção vertebral, aquela vértebra está mal posicionada. O mau posicionamento dela gera dor pela irrigação das apófises articulares, que também são inervadas pelo nervo de Luschka. Então, o que acontece? Se aquela vértebra ela está em mau posicionamento, quando eu toco, vai haver uma sensibilidade naquela região. E aquele paciente vai dizer, a minha dor é essa, é uma dor bem pontual. E ele vai dizer que essa dor piora quando ele faz o movimento. Por quê? Porque se essa apófise articular, se essa vértebra está no mau posicionamento, imbricada, tensionada em um dos lados, levando uma rotação, uma inclinação, o movimento contrário vai sacrificar aquela articulação que está tensionada. Então, o paciente vai referir dor local. Sim, Isso é sim. quando o paciente tem um bloqueio articular. Por exemplo, quando ele tem uma dor discal, nos orienta a pensar como? Ele vai dizer assim, toda vez que eu fico de pé, a minha dor piora. Ou seja, ele tem ação da gravidade. Quando eu fico sentado também, essa dor piora. A minha lombalgia piora. Então, a gente imagina o quê? Tem a massa do corpo, né, a massa corporal, junto com a ação da gravidade, fazendo impactar aquele disco que já está lesionado. Ele não tem capacidade de se reidratar, entende? Então, o que acontece? Esse disco que está impactado, ele leva uma sensibilização de toda essa região. Então, o paciente começa a referir toda vez que ele está em carga, dói. Isso já me faz pensar, é ali que eu vou entrar com o meu diagnóstico palpatório. Eu vou tentar fazer uma palpação nessa região para verificar se aparece ou não a dor do meu paciente. Então, Sim. assim, a anamnese, como ele diz que comporta, né, que como ele se comporta diante da dor, isso já é um fator para direcionar a gente também, né? Por exemplo, quando ele tem uma dor ligamentar, eu já citei anteriormente, né? Mas é aquele paciente, quando ele tem uma disfunção, uma lesão daquele ligamento, ele vai dizer assim, quando eu fico muito tempo sentado, que normalmente, depois de uma hora sentada, eu começo a doer, né? Eu começo a sentir dor. E o movimento me dói também quando eu estou muito tempo numa posição e eu vou levantar. Ou seja, existe um estiramento desse ligamento, entende? Então, nos leva a pensar que também pode haver um comprometimento ligamentar dessa região. Por Sim. exemplo, e quando ele tem uma dor de origem nervosa, né? Por E exemplo, de origem muscular? De origem muscular? então, de origem muscular, ele vai dizer assim, é quando eu faço o movimento. É muito interessante a dor muscular, né? Quando eu tenho um comprometimento muscular, quando realizo, me dói. Isso é sinal que aquele músculo não está num bom funcionamento metabólico. E aí, então, me leva a pensar o quê? Existe um trabalho a fazer nessa região. E se, de acordo com a cronicidade, podem gerar pontos até gatilhos ativos. O que é isso? Ponto gatilho ativo é um tempo aquele músculo está encurtado, gera uma disfunção na região da placa motora, onde, por uma sensibilização central, vai ativar uma via ascendente ao cérebro, informando sobre essa dor, mas como é uma região que ela está alterada metabolicamente, então existe ali naquela região um processo de inflamação neurogênica. Essa inflamação neurogênica faz com que cada sinapse que vai informar o cérebro sobre aquela dor crônica, porque a dor crônica ela tem uma via específica ao cérebro. E cada via, essa via, né, ela vai fazendo sinapses nas regiões
e vai informando, muitas vezes por uma condição antidrômica, a dor numa outra região. É muito interessante isso. Uma das maiores pesquisadoras foi Trevor e Simon, né? Eles foram os pesquisadores que iniciaram todo esse processo e até hoje existem muitos estudos. E isso é interessante porque, imagina, o nosso paciente está chegando com uma dor lateral na coxa. Aí você pensa, é um ciático. E quando você vai palpar o músculo glúteo mínimo, a dor aparece. Aí você fala, caramba, essa é a dor referida do músculo glúteo mínimo, entende? Então, a gente não pode, doeu aqui, eu trato aqui. Não, doeu aqui, eu preciso pesquisar o que existe de alteração nesse corpo, que leva esse paciente a montar esse mecanismo todo de defesa e de compensação. Entende? Então, nós devemos sempre questionar ao paciente o tempo dessa dor, para compreender melhor essas compensações, não é? Ah, sim. Quanto mais crônico esse paciente, mais adaptação, mais compensação o corpo vai fazendo. E aí, então, para a gente chegar à causa do problema, esse que é o trabalho fantástico do RPG, né? Eu trabalho com isso desde que eu fiz o curso. Eu fiz o curso, eu era uma criança, não preciso dizer. Mas essa forma de trabalhar o corpo de uma forma global, chegando à causa do problema, é fantástico, é fantástico. Então, essa pesquisa, mas para isso a gente precisa estudar. A gente não pode só achar que, eu fiz um curso e eu não estava atento e saio trabalhando. Não, cada vez mais o ser humano está evoluindo, ele precisa estudar, ele precisa colocar em prática tudo isso que é dado, principalmente o que a gente dá em curso, né? Para você ter um bom tratamento com o seu paciente. Me diga, você faltou de me lembrar como que se apresenta a dor nervosa. Então, a dor nervosa, ela vai ser uma dor muito mais filiforme, né? É uma dor do trajeto do nervo. Porque se eu tenho um componente discal, beleza. Mas se esse componente, porque assim, o forame de conjugação, ele tem uma altura. Por exemplo, aqui na L5, eu tenho 1 centímetro de altura. E um terço dele é composto por nervo, vamos supor, aqui na quinta lombar, a raiz que vai sair para o ciático, compor o ciático. Nervo, artéria e veia, que vai nutrir essa raiz nervosa. E o restante, então, 1/3 só é comprometido. O restante é tecido adiposo, tecido conjuntivo. E se isso está impactado, você começa o quê? Então, até então, eu tenho um problema discal que já levou uma compressão radicular. Aí, essa dor, aí depende de qual inervação vai estar comprometida, né? No caso da região lombar, pode comprometer o nervo obturador, que vai para a parte interna da coxa, o nervo femoral, que leva todos os músculos da região anterior, ou o nervo ciático. Depende de qual área está comprometida na região lombar, né? Sim. E a dor de origem visceral? Então, a dor de origem visceral, ela não é uma dor que gera movimento, que é gerada com movimento. Ela está ali. Por quê? Porque na região lombar, nós temos também vias que tratam o sistema nervoso autônomo. Essas vias do sistema nervoso autônomo, elas têm relação com a parte do intestino, do útero. Então, o paciente ele vai ter uma dor muito mais mantida. Ela não varia de acordo com o movimento. Então, quando esse paciente apresenta, a gente já sabe, precisa ser visto essa parte, entendeu? Sim. Então, eu digo a você que palpar, fazer uma boa anamnese, e principalmente nós na RPG, utilizarmos o quadro de avaliação, nós teremos
como o professor Suchá sempre diz, 50% do nosso trabalho feito. Os outros 50% é levar o paciente à globalidade, é encontrar a zona do problema e assim tratar. Eu gostaria de fazer uma demonstração de como palpar essa região lombar. Isso. Okay? Como localizar as estruturas com a palpação. Chama Júlia. Isso. Eu vou fazer uma demonstração pequena, prática aqui. Se puder você tirar um pouquinho o comentário dessas pessoas, Júlia, o comentário dessas pessoas vai ser legal, porque aí todo mundo vai poder ver, porque eu estou no finalzinho da tela aqui e está mostrando muitos comentários, ok? Isso. Tirar os comentários. Para baixo. Vem cá, meu filho. Isso só. Temos 15 minutos ainda para nós trabalharmos. Okay. Fica aqui, meu filho, que eu acho melhor. Isso. Então, o que acontece? A gente precisa entender bastante o que acontece nessa região. Só precisa focar aqui, ok? A gente precisa entender. Hoje, a gente está falando dessa região. Mas essa região, a coluna lombar, se o sacro não está estabilizado e a pelve, já automaticamente também desequilibra essa região lombar. E o corpo é assim, é todo interligado. Então, eu vou mostrar somente, a nossa live é curta, é só lombar, a gente pode fazer uma outra, outro dia, falando de outras regiões. Mas aqui, então, eu fiz antes uma demonstração aqui da crista ilíaca, que é a crista ilíaca, ápice da crista ilíaca, que vai finalizar na espinha ilíaca póstero superior. Fiz todo o trajeto bilateralmente. A gente consegue palpar muito bem essa região. Entre as espinhas ilíacas, se eu tocar aqui, ó, na região anterior, eu vou encontrar a base do sacro, o promontório do sacro. Então, aqui eu já consigo palpar para verificar se essa pelve está ou não desequilibrada, ok? Mas esse será um outro momento. Agora vamos seguir aqui na região lombar. A partir do ápice da crista ilíaca, numa linha horizontal imaginária, eu caio no espaço interespinhoso entre L5 e L4. Normalmente, existe um dedo de distância entre essas espinhosas, mas isso varia muito de acordo com a curvatura lombar. Então, nós podemos sentir todos os processos espinhosos, L3, L2 e L1, na palpação. Por que isso é importante? Porque entre os processos espinhosos, nós encontramos os ligamentos. Nós temos o mais superficial, que é o ligamento supraespinal. Abaixo dele, nós temos o ligamento interespinal e, indiretamente, eu estou na direção, lá na frente, do ligamento longitudinal posterior. Como a gente disse, nas disfunções discais, ele vai estar muito sensibilizado. Então, muitas vezes, quando palpamos nessa região, o paciente pode referir dor à palpação. E isso podemos palpar em qualquer região em qualquer espaço da região lombar, ok? Quando palpamos os processos espinhosos, nós estamos na direção do esclerótomo, né? Das vértebras lombares. Isso também tem uma relação com a dor referida de alguns músculos intrínsecos, como eu falei anteriormente, que são aqueles músculos transversos espinais. A dor referida desses músculos muitas vezes vai dar exatamente sobre o processo espinhoso. Então, se eu palpar e meu paciente diz, não, é exatamente aí que dói, pode me dar uma orientação de que esses músculos transversos espinais estão tensos, ok? Se eu coloco 3 dedos lateralmente, eu já me localizo, vou botar aqui, me localizo sobre os processos transversos.
3 dedos. Primeiro sobre a espinhosa. 3 dedos. 3 dedos. 3 dedos. Ok? Então, medialmente aos processos espinhosos, nós estamos sobre as apófises articulares da região lombar. Então, quando o meu paciente apresenta uma lombalgia, além de uma pesquisa, será que essa lombalgia está direcionada a um componente discal? Será que ela está direcionada a um componente articular? Se for articular, é nesta região que eu preciso verificar se existe um posicionamento desequilibrado dessa vértebra. Por exemplo, se existe uma inclinação, uma rotação à direita, na minha palpação eu vou encontrar o lado direito mais elevado. E nós sabemos que na RPG nós teremos, então, que entrar com o microteste e a micro-reequilibração para verificar se existe sintomatologia, se essa vértebra está realmente em disfunção. E se ela está em disfunção, nós temos maneiras de tratá-la, ok? Sim. Entre as transversas, nós também temos os ligamentos intertransversais. Esses ligamentos estão intimamente ligados aos forames de conjugação, por onde saem as raízes nervosas. Então, entre as transversas, poderemos também sentir se esse paciente, ao palparmos essa zona, se ele refere à dor radicular, aquela dor filiforme, aquela irradiada. Dor que ele sabe identificar o trajeto. Irradiada, exatamente. E nessa região da quinta lombar e da quarta, nós temos esse ligamento que ele é bem importante, que é o ligamento ilho-lombar, que nas disfunções de quinta e quarta lombar, esse ligamento ele vai estar muito estirado. Por quê? Porque ele está tensionado um lado e o outro ele está em estiramento. Então, essa zona vai apresentar uma certa sensibilidade também, ok? Sim, além dessas disfunções que nós falamos agora, nós falamos então de disfunção discal, vamos procurar uma palpação específica, falamos de uma disfunção articular, onde procuraremos palpar as apófises articulares, falamos das disfunções radiculares também, e nós temos, além disso, as disfunções musculares. Como eu disse anteriormente, se eu toco no processo espinhoso, algumas vezes pode estar relacionada à dor referida dos músculos transversos espinais. Mas se eu coloco 4 dedos lateralmente na direção, eu já estou na direção do músculo ilho-costal. Então, quando um paciente, muitas vezes ele vai dor na região posterior do glúteo, e você, ao avaliar, observa que ele tem uma grande pelordose, ele tem uma tensão muito grande dessa massa comum. Eu posso buscar palpar esse ponto gatilho que pode estar ativado e, com essa ativação, gerar essa dor referida para a região glútea. E algumas vezes, olha só, olha onde está a zona de dor e olha onde eu busquei a minha palpação, ok? Quando eu tenho uma relação com o longuíssimo, que é o mais medial, são 3 dedos, quando eu palpo na região de L1, é aquele paciente que chega ao nosso consultório com uma dor localizada na sacrilíaca. E nós, muitas vezes, pensamos que existe uma disfunção nessa zona. Muitas vezes vamos verificar e bem, não sente dor, não tem não verifico ilíaco em posterioridade, está muito bem. Mas quando eu palpo o músculo em função de uma avaliação lógica, que isso faz parte do nosso quadro de avaliação do RPG, eu observo a comum. Eu posso buscar o longuíssimo. Está me ouvindo ou está aqui?
O som desapareceu um pouquinho aqui. Ok. Quando voltar isso. Retomamos aqui só. As Oi, pessoas, se Eudai. alguém saiu por conta do horário, estamos retomando aqui agora um pouco para tratarmos das questões que a maioria das pessoas estão fazendo aqui na nossa live. E uma delas, eu estava Ok. te Eudai, perguntando, Eudai, diga. deixa eu só finalizar aqui nessa região lombar, que eu acho que na hora que eu estava mostrando, o som ele fugiu, ok? Desapareceu, é possível, é possível. Então, nós temos que buscar o músculo, que muitas vezes leva a uma sintomatologia na região glútea, que é o ilho costal, o longuíssimo, onde muitas vezes a zona da dor está distante. O paciente chega com problema, aqui dói na minha região sacroiliaca, e na minha avaliação morfológica, que é o que nós fazemos na RPG, verificamos essa grande tensão dessa zona. Então, temos que verificar, através da palpação também, qual vai ser a estrutura ligada, a estrutura com problema ligada à sintomatologia do nosso paciente. Ok? É Sim, isso que eu sim, queria sim. finalizar. Não, Tá? se nós terminarmos a live aqui por uma questão de tempo, nós iremos reabri-la, não é, para que as questões Ok. não fiquem aqui em aberto. Então, eu Ok. gostaria, não posso te perguntar? Pode? Então, Sim, tranquilo. Pode me perguntar. uma das questões é em relação à anatomia palpatória do curso de formação de anatomia palpatória, que as pessoas estão perguntando se ele faz parte do curso básico de RPG. Então, esse curso, aqui no Brasil, ele faz parte de um curso livre, Um mas curso a gente avançado. aconselha um curso avançado. Mas ele é livre, o aluno ele tem a opção de fazer ou não. O que é diferente do curso Master que nós ministramos na Itália. Lá, sim, faz parte do curso, da grade do curso Master. Mas aqui no Brasil, ele é opcional, ele é um curso avançado. Mas o aluno, durante a formação, ele pode realmente fazer esse curso. Aliás, a gente até aconselha, porque a quinta semana é a semana mais maravilhosa. Primeiro, temos contato com o professor Suchá, nós trabalhamos exatamente com o micro, com as disfunções. Deu uma parada, mas já retornamos. Não é isso? Aham. Ainda falta um minuto. Não, voltou. Eu que estou travando, Dag? Não, eu acho que não sei se é você ou se sou eu aqui que está travando, não é? Entendi. Mas deu para todo mundo ouvir? Eu acho que, Pede aí um retorno como para que as ele pessoas. funciona na Itália, eu acho que paramos ali. Agora, tem mais uma questão aqui muito bacana que fala quais as disfunções, não é, da postura mais comum cotidianamente. Então, quando você tem lesão na região lombar, quais são as posturas mais erradas que as pessoas acometem? Então, como eu disse anteriormente, bom,
A região lombar,